A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caerte, e hoje a gente vai falar sobre um dos meus assuntos preferidos, que é a comunicação. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Carla Lins, que é jornalista da A3 Comunicação Personalizada. Carlinha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, o prazer é nosso de compartilhar e conversar sobre um assunto que nos é tão caro, mas tão gostoso, né? E que nos traz tanto aprendizado e tanta troca. Então é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que ótimo. Bom, Carla, a gente vai começar então contando um pouquinho da tua carreira. Como é que tu chegou na comunicação? Então, eu costumo dizer que eu não sei se é um pouco de sorte ou se era para ser, né? Eu recordo que eu tinha 16 para 17 anos, tinha que começar a escolher o que ia fazer na faculdade. E eu sempre achei que eu fosse para a área dos esportes, fazer educação física. E fui conversar um dia com uma professora, Neivone, o nome dela, eu nunca vou me esquecer. E eu falei, professora, eu não sei o que eu faço na faculdade. Ela olhou pra mim e falou, óbvio que tu vai fazer jornalismo. Eu falei, mas por quê? Sou envergonhada dela. Ela falou assim, tu pensa que tu é, mas tu não é. E tu escreve bem, tu se comunica bem. Foi automático. Aos 17 entrei em jornalismo. Queria muito trabalhar, meu pai achava que eu tinha que estudar primeiro, né? E entender a rotina de estar na faculdade. E eu, teimosa, falei, não, quero trabalhar. E aí ele era funcionário da UDESC, abriu uma vaga na assessoria de imprensa da UDESC. E ele falou, ok, com a minha supervisão, tu vem aqui, eu te trago, te levo, para não prejudicar a faculdade, porque para ele o mais importante era estudar. Comecei num estágio na UDESC, na assessoria de comunicação, e nunca mais parei. Então, eu caí por teimosia na assessoria de imprensa, né, na assessoria de comunicação. Depois disso, eu passei por um estágio na Infraero. Trabalhei para o SESI Brasil, né, num projeto que envolvia comunicação. Então, tive a sorte de viajar o Brasil inteiro, dando uma oficina de comunicação, de jornalismo para um projeto. E aí as coisas aqui em Florianópolis foram acontecendo, trabalhei na área de eventos da antiga RBS por bastante tempo e pensei, vou empreender. Né, e conheci meu antigo sócio, a gente tinha algumas parcerias já em comum, né, e talvez tenha sido a primeira vez que eu escrevi para um veículo, para além de assessoria de imprensa, porque eu fui para um festival de música no exterior, ele era editor de uma revista, nenhum brasileiro tinha ido para esse festival, eu falei, vou escrever. E aí a gente nos conectamos, fizemos alguns trabalhos juntos, até que então a gente resolveu fazer a A3, né, ou criar a A3, ainda muito embrionária, muito bem jovens, né, para falar a verdade, assim, em 2009. E aí seguimos, né, a sociedade, rompemos em 2020. E aí eu estou à frente da A3 desde esse período, né, com a equipe. Então lá se vão 17 anos, praticamente exclusivamente em assessoria de comunicação. E é engraçado porque o jornalismo ele tem diversas vertentes e quem vai para assessoria de comunicação ama. É uma coisa muito engraçada que geralmente se envolve justamente com essa construção de imagem. Bom, de 2009 para cá, muita coisa mudou nessa área, né? Muita coisa mudou, né? Eu recordo que eu mandava sugestão de pauta para redação por fax, né? E hoje a gente manda por WhatsApp. Então, mudou muito o mercado, né? O digital cresceu, mas a força dos veículos que a gente costuma chamar de tradicionais, né, e que eu não gosto muito desse desse nome, porque ele faz parte da nossa vida, né, então não é tradicional, são os veículos de imprensa que a gente conhece. Mas, por óbvio, a gente tinha muito mais opções, né, de televisão, por exemplo, de jornais impresso em especial, que eu acho uma tristeza, porque há um prazer, né, Melina, de ler o jornal impresso, como há um prazer em escutar uma rádio, como há um prazer em ver uma reportagem bem feita na televisão. Mas óbvio que muda o processo, né, e eu penso que de lá para cá
muito mais empresas conseguiram entender o papel da comunicação, né? Da comunicação corporativa, da importância da estratégia e desse trabalho em conjunto com os jornalistas de veículos, né? Então, eu costumo dizer que a gente da assessoria de comunicação, a gente é um estrategista e um curador de conteúdo, né? Então, vocês estão aí desse outro lado, eu tenho que entregar um conteúdo bom para ti. Eu não posso entregar só o conteúdo que meu cliente acha que é bom. Então, eu tenho que te conhecer, eu tenho que conhecer o outro jornalista, tenho que conhecer com quem eu estou falando e aonde o cliente quer estar. Então, eu penso que nesses últimos anos, a compreensão, o entendimento do poder e da importância da reputação, eles cresceram muito. Exato, e tem essa parte muitíssimo relevante, que eu acho que a gente não trouxe aqui ainda, que é a importância de ter uma pessoa especializada na comunicação justamente por esse ponto. Tu tens que olhar para o teu cliente, entender o que o teu cliente faz, mas também conhecer as pessoas do outro lado nas redações, e em networking, e outros empresários que combinem essas informações e ainda criar um material que convença todo mundo sobre isso, mas não convencer no sentido de precisar provar algo, mas para conseguir esse espaço também, que isso faz parte da estratégia da pessoa de comunicação. E eu queria linkar justamente com isso, Carla, porque algumas empresas, a gente vê muito no nosso mercado, ainda tratam a comunicação como, alguém que é de outra área faz, ou não precisa, ou quando precisa cortar alguma coisa, corta a comunicação, mas é um erro, né? Cortar a comunicação, porque tem muita estratégia envolvida, né? Sem dúvida alguma, né? Eu gosto muito de dizer que a reputação de uma empresa, né? E aqui a gente entende empresa, um CNPJ, um profissional liberal, né? Que ele se vende seu serviço como empresa. A reputação, ela é construída quando não precisa, para ser testada quando precisa, né? Então, em via de regra, toda empresa pode sofrer uma crise, pode ter algo no digital contra ela, uma reclamação, pode ocorrer um acidente, né? E quando a gente começa a preparar a empresa e seus porta-vozes, e mais do que isso, as pessoas que fazem parte dessa empresa terem um discurso uniforme, né? Isso auxilia muito em momentos de crise. Mas não é só isso, né? A gente tem que entender com quem a gente quer conversar. Então, quando um empresário ou uma marca vem atrás da gente só pela métrica da vaidade, eu quero aparecer, né? Isso pra gente é o pior cenário possível, né? Porque não é isso que a gente trabalha, não é isso que a gente vende. Então, a gente pega aqui o caso de vocês, né? Vocês sabem quais fontes são boas, quais profissionais se comunicam bem, quais profissionais estão atualizados. Então, o nosso papel é fazer essa conexão, é olhar para o cliente e falar: esse assunto é jornalístico, esse assunto é de interesse público, esse assunto pode mudar a vida de uma pessoa. Então, como a gente vai envelopar? Funciona para um digital, funciona para rádio, vai render, vamos fazer um debate, vamos levar 2 pessoas, não, é mais uma fonte para televisão, ou vamos oferecer um perfil para uma revista. É a gente conhecer o que o cliente produz, né, e lapidar e transformar isso num conteúdo jornalístico. Então, quando o cliente vem pra gente, tem contatos, né, o nosso contato tem que ser feito todos os dias, tem que ser lapidado, reconstruído, né, ainda mais depois de tantos anos, né, são uns 25, 26 anos, muita gente mudou nas redações, né? As oportunidades vão acontecendo, novas gerações vão vindo. Então, o relacionamento é um dos pilares mais importantes do nosso trabalho, mas também é um pilar importante do cliente, porque ele precisa aprender a se relacionar, né? Ele precisa entender que ele saiu da porta de casa, ele é uma fonte, né? Então, ele tem que cuidar da imagem dele, ele tem que cuidar como ele se posiciona, porque é o tempo todo, né? Então, tu tá disposto a se mostrar e mostrar o teu conhecimento, ser uma fonte. Então, isso não fecha a porta quando chega dentro de casa, né? Então, é uma construção. E até porque a assessoria de imprensa não faz milagre sozinha, né? Não faz milagre. Eu trouxe até um dado que eu queria falar, só trazendo para essa tua última questão, que teve uma pesquisa da Harvard Business School que disse que 2/3 do valor das marcas vem de valores intangíveis.
Uma pesquisa feita no mundo inteiro, ou seja, reputação. Né? Então, tu demora para construir. Tu não chega lá, eu tenho PhD no MIT. Tá, mas tu não sabe dar uma entrevista. Né? Então, é todo um processo de lapidação, de construção, para que essa reputação, que talvez ela já exista academicamente, ela se transforme numa boa fonte jornalística. E justamente também um dos teus trabalhos é transformar aquela fonte, porque assim como tem o eu quero aparecer, tem o eu não quero aparecer de jeito nenhum. Às vezes a pessoa tem todas as graduações possíveis, é a que mais sabe do assunto, mas ligou a câmera, ligou o microfone e não sai um A. Então como é que é esse desafio também? Eu busco sempre respeitar um pouco de algumas características das pessoas, né? Não dá para negar que tem gente que, por mais que faça media training, não se sente confortável. Então, vamos adaptar? Talvez não goste de ligar uma televisão, mas pode vir numa rádio, né? E conversa tranquilamente. Pode dar uma entrevista por e-mail ou só conversar com um jornalista e ir para um impresso. Mas, sim, tem que ter uma lapidação, entender. A gente atende muito corporativo também, e dentro do corporativo jurídico. Existe o tão falado juridiquês, né? É transformar essa linguagem, e isso leva tempo, porque por si só o advogado ele já é acostumado a ir lá fazer grandes defesas e tem uma oratória muito boa, mas isso não é sinônimo de dar boas entrevistas, né? Então isso é um processo que ele vai de treinamento, ele requer crítica, requer, me odiei, não gostei, nunca mais vou fazer, vamos tentar só mais uma vez, né? Então o hábito de dar entrevistas vai transformando isso um pouco mais natural, né? E tu entender linguagem, é tu simplificar a linguagem, é tu ter uma boa oratória, é tu entender na pergunta do jornalista o que tu pode falar, o que tu não pode falar, né? Quais são os dados bons ou que não são bons para falar. E isso é treinamento, como tudo na vida, né? Eu acho que também é importante entender quais são os públicos também para quem os nossos clientes vão falar, né? E como é que vocês fazem? Vocês têm uma estratégia desde o começo, estudam esse cliente? Como é que funciona? A gente geralmente, eu digo que o primeiro mês é o mês onde a gente está fazendo amizade, né? Não existe um assessor de imprensa que não esteja dentro da empresa, né? Eu gosto de dizer que eu tenho que ser o melhor amigo, pro bom e pro mal. Para tu me contar um segredinho que a gente não pode falar ainda para a imprensa, mas para tu me contar um problema e a gente começar a resolver a crise antes dela virar uma crise. Então, geralmente, o início é muito de imersão. Por quê, Melina? Porque tem palavras-chave, né, que para ti faz sentido, mas se eu for usar num contexto que talvez para a imprensa pode desconstruir. Eu trago muito o exemplo do jurídico, né? Às vezes eu estou usando uma palavra ou uma frase que pode desconstruir uma tese que um outro advogado do mesmo escritório está usando numa defesa. Eu lembro que uma vez, bem no início, a gente trabalha muito com cultura, né? E aí eu usei uma frase para me referir ao figurino. E o produtor pegou e falou assim, não se fala isso, assim, tu tá diminuindo o trabalho do figurinista. Né? E para mim era coisa, mais uma palavra super simples, eu nem recordo agora. Então, esse primeiro mês geralmente é muito de imersão, e é o bom da assessoria de comunicação, né? Que eu digo que a gente é muito multitask, assim, porque a gente é generalista, passeia do cultural, turismo, direito e por aí vai, agora medicina. Então a gente consegue ter referências de várias áreas e aí a gente começa a desenvolver um planejamento, né? Eu gosto muito que a empresa ela primeiro entenda que ela precisa ser conhecida onde o CNPJ dela está registrado, né? Então não adianta tu chegar aqui, nenhum jornalista da tua cidade, de Florianópolis, por exemplo, te conhecer e tu achar que amanhã tu vai estar numa Forbes. A não ser que a tua história seja muito incrível. Mas provavelmente o teu público ele não vai ler uma Forbes.
Então, a gente tem que escalar, né? Porque você, mesmo como jornalista, quando aparece uma sugestão de fonte, tu vai procurar as referências. Sempre. Né? Então, a gente tem um caso de um cliente que saiu uma matéria internacional, na edição brasileira de um veículo internacional, e ele procurou uma rádio daqui de Florianópolis, porque eles viram uma matéria super legal que a rádio fez e falaram, vamos fazer sobre esse assunto. Né? Então, os veículos, eles se nutrem também. Então, isso concilia isso que a gente está falando, né? Tu ter uma boa estratégia, tu conhecer os veículos, tu existir localmente, né? Então, tu vai crescendo. O próprio caso da Maratona Cultural, né? Que a gente coordena a comunicação já desde a primeira edição. A gente levou muitos anos para ir para a imprensa nacional. Por quê? Porque ela precisou se consolidar local. As pessoas conhecerem, a imprensa conhecer. E aí tu começa a galgar essa montanha, né? Assim, escalar essa montanha para chegar nos veículos maiores. Pode acontecer de imediato? Claro que pode. Mas a dinâmica é diferente. A gente precisa de muitos dados, a gente precisa de ineditismo, a gente precisa de histórias por trás que vão embasar aquela pauta. Então, sim, a gente desenvolve uma estratégia, né? Não adianta um empresário, uma marca, achar que em 2 meses ela vai ser conhecida por todo mundo, porque não é, né? Eu recordo que no início eu sempre falei, né? Não adianta tu aparecer num grande programa, né? Num líder de audiência, seja em rádio, seja em televisão, uma vez e desaparecer pelo próximo ano, tu vai ser esquecido, né? Então, é uma constância. A constância vale mais. Então, por isso que a gente desenvolve um planejamento, né? Para sustentar esse período e entender os momentos, né? Do cliente e do conteúdo que é gerado lá dentro dele. E também tem a preocupação de não queimar essa fonte, porque às vezes, na ânsia de tanto mostrar, e passa, sei lá, 1 mês aparecendo, e daqui a pouco as redações vão se fechando. Não, a gente já falou bastante sobre isso, vamos trocar de assunto, vamos trocar de fonte. Então tem que ter esse equilíbrio também. Mas agora eu queria te perguntar uma situação. Além de jornalista, tu também és empresária. Como é que é conciliar isso? Porque enquanto jornalista nós sabemos algumas coisas, mas o dia a dia de uma empresária tem muito mais. Tem gestão de equipe, tem cultura organizacional, tem uma série de situações e a própria comunicação da tua empresa. Então, como é que tu se divide em todos esses papéis? Eu amaria que qualquer universidade, faculdade de comunicação tivesse administração, né? Acho que é uma falha que a gente tem e que a gente sente falta. A gente não é preparado para empreender, né? Então, quando eu comecei a empresa, eu acho que eu não sabia pagar conta, né? Eu botei o contador, que é o mesmo, graças a Deus, esse tempo todo, em frente da gente, falei, me explica, o que é isso? Né? Para mim, né, que não venho dessa área de finanças, de administrativo, o mais importante é tu ter fornecedores que tu confie, né, e de longo prazo. Da mesma forma que ter um assessor de comunicação que tu confie e de longo prazo é super importante, o contrário, né, as outras áreas, para mim, né, no meu caso, se mostrou como algo extremamente importante. Mas, por sorte, eu sou muito curiosa, né? Então, eu gosto de aprender assuntos. Agora, eu tô na tal da onda de que eu tenho que entender tudo de IA. Então, estou fazendo um curso financeiro, como a IA pode me ajudar na gestão financeira. A gente já teve consultores de RH para fazer formação de lideranças, né? Então, hoje, até um tempo atrás, talvez 2, 3 anos atrás, tudo era muito concentrado em mim. Eu fiz uma consultoria, né, de 1 ano, entendi que eu precisava de uma coordenação. Então, a Alessandra veio para ser nossa coordenadora. Então, a gente foi criando espaços, né, e cargos diferentes para auxiliar nessa gestão, mas é difícil. É difícil porque como a nossa relação é muito próxima com o cliente, muitas vezes é difícil do cliente, né, fala com o meu financeiro, resolve com a área XYZ. Então, como a gente escolheu não ser também uma agência muito grande, porque eu entendo da importância da proximidade, desse atendimento mais personalizado, e todos na equipe, eles têm que ter esse DNA, né? É uma cultura que a gente construiu ao longo dos anos e a gente incute nas pessoas,
né? Acaba tudo ficando em cima, né? Ali faz um pouco de tudo, mas eu confesso que eu gosto. Eu gosto porque eu não sinto tédio, né? Então eu gosto de horas entender de financeiro, de horas entender de RH e buscar recursos e compartilhar com a equipe. Então, assim, eu me vejo muito como uma incentivadora da equipe, né? Eu costumo dizer para eles que eu preciso de pessoas melhores do que eu nas suas funções. Eu adoro essa frase também, acredito muito nisso. E tu trouxe um ponto bem importante que já estava na minha cabeça para a gente conversar, que é a inteligência artificial. Porque são ferramentas que não tem como não ter mais no nosso dia a dia, mas no nosso caso da comunicação, ainda necessita, e sempre vai necessitar, na verdade, não é um ainda, né? De uma curadoria humana. E aí, como que é pro dia a dia de tanta criação de conteúdo, manter a personalidade e a personalização, que é uma característica de vocês? Colocando o humano, né? Entendendo que você, que é o atendimento daquela conta, que entende as dores, entende aquele mercado, entende os objetivos do cliente, precisa estar 100% ali. Né? Eu vejo que na criação de textos a gente não tem como fugir, no auxílio a pesquisas, né? A gente ganha muito tempo, mas eu uma vez escutei uma frase, e que eu não recordo de quem, mas acho que foi de uma jornalista, que falou que a inteligência artificial, ela ajuda ela a fazer coisas onde ela precisa estar presente. Né? Então, talvez vai me dar aqui um esqueleto de um planejamento. Mas agora eu vou pensar naquele planejamento. Eu não sei como começar, né? Mas vou pensar, vou esmiuçar, vou detalhar. Então, ele nos ajuda, mas a gente precisa entender que a mesma inteligência artificial que talvez eu esteja usando para o cliente A, o assessor de imprensa do cliente B está usando. E aí o jornalista na redação vai receber um texto praticamente igual. Né? Então, a gente não pode cair no erro de achar que o que vem da inteligência artificial, no caso de textos, é 100% verdade. Né? E a gente ainda, Melina, acho que a gente está muito distante em saber como configurar a inteligência artificial para um bom uso jornalístico. Né? Então, assim, eu às vezes recebo textos de marketings de alguns clientes que nitidamente é inteligência artificial. Por quê? Porque eles o tempo todo faz contrapontos, né? Não é isso, mas é aquilo. Recorta textos em vários intertítulos com parágrafos muito curtos. Tem muito adjetivo, né? Então, a gente... O travessão, que já caiu, já voltou, né? Já foi uma polêmica. Mas a gente precisa entender, sim, que as ferramentas de inteligência artificial hoje, elas estão potencializando o trabalho de assessoria de comunicação de relações públicas. Por quê? Porque hoje, antes a gente trabalhava com SEO e hoje existe o GEO, né? Que são palavras-chave, funciona na mesma linha, mas como o release, ele vai aparecer nas buscas de Claude, de Perplexity, do Gemini, do ChatGPT, me deu um branco no ChatGPT, né? Então, ele ajuda a ranquear o texto, né? E a gente usa, né? Vamos procurar assunto X, tendências. Vai aparecer lá os sites que ele usa como referência. Então, a inteligência artificial por si só, os mecanismos, as ferramentas estão fortalecendo o trabalho de assessoria de comunicação, a produção de pré-releases, a imprensa como só. Mas o produtor de conteúdo, ele tem que ter cuidado. Tem que ter o humano, né? Tem que ter a curadoria, tem que ter o olhar, tem que saber que a gente atende muito o turismo de aventura, e foi uma das coisas que a gente aprendeu, que a gente não usa, por exemplo, a palavra acidente. A gente usa a palavra ocorrido. E isso faz uma diferença nesse universo quando ocorre, né, algo que não estava previsto. E provavelmente a inteligência artificial vai sempre colocar um acidente. Vai colocar, né, óbito ou morte. Faz diferença na hora de humanizar um texto. Então, o fator humano, no meu ponto de vista, ele é extremamente importante na hora de produção de conteúdo e desse posicionamento de marca, né? A gente está falando de reputação.
A gente não está falando de um textinho ali qualquer, de uma receita de bolo que pode ser igual para todo mundo. A gente está falando em algo específico de um cliente, da reputação daquela pessoa. Nossa, sensacional. Exatamente o que eu acredito. Antes de eu ir para a pergunta final, eu tenho só mais uma perguntinha que é: para o empresário que ainda vê a comunicação como alguma coisa superficial ou supérflua, o que a gente pode trazer para esse empresário? Que ele está sendo esquecido com o tempo, né? Porque o mundo hoje é de comunicação, né? A gente passou por uma fase onde tudo era apenas no digital, né? Onde todo mundo falava de si. Então, foi a fase do 10 dicas, 5 dicas, o maior especialista em XYZ. Isso foi caindo um pouco, né? A fase de grandes influenciadores, né? E isso foi sendo desconstruído com o tempo. É um processo natural, né, Melina? A gente muda. Então, a gente passou de Orkut para Facebook, para Instagram. Então, faz parte de um processo aqui despido de qualquer crítica, né? Mas hoje a comunicação, ela ajuda a gente a ser lembrado. E se você não se comunica, se você não é visto, se você não tem um posicionamento, se você não sabe qual é o teu público, se você não sabe o que você está vendendo, né? Porque existem muitas empresas que é isso, eu presto um serviço, tá, mas qual é a tua diferença, né? O que chama a atenção? E a comunicação auxilia nisso tudo, né? Mas eu gosto de dizer que por trás de um CNPJ tem um CPF. E é essa pessoa que a imprensa quer saber, né? É essa história, é esse legado. Então, se a gente não investe em comunicação, né, em reputação, em posicionamento de marca, como é que vai ser a tua empresa no futuro? Né? Como é que vai ser a tua transição para outras gerações? Né? Tu tá deixando uma marca forte, tu tá entregando algo incrível para o teu mercado, tu tá trazendo ideias novas. Então, assim, eu tenho um cliente nosso que ele traz muitas referências da França e da Escandinávia, para a área de atuação dele. Eu tô viciada em aprender sobre isso. E é muito legal. Então, um bom cliente que se comunica, ele abre portas de conhecimento para outras pessoas, né? Então, não é só o vender, não é só ter novos clientes, né? Mas é como você está conectando com as pessoas que vão te recomendar, que vão te consumir. Então, assim, tem uma pesquisa da Edelman de 2025, feita em 25 ou 28 países, que diz que 80% das pessoas confiam mais em marcas do que em governos. Então, o quanto a gente está, né, colocando luz sobre as marcas e sobre as pessoas que fazem essas marcas, sobre essas histórias. Então, se o empresário, né, claro que tem os momentos de maturidade de cada empresa, por óbvio, né? Mas se ele entende a comunicação como um gasto, é o primeiro passo para ele ser esquecido, né? Para ele não deixar um legado, para ele não pensar em sucessão, porque você tem que ser conhecido, você tem que contar uma história. E aí é onde entra o nosso trabalho de estratégia, de assessoria de comunicação. Nossa, perfeito! E agora sim, indo para a finalização do nosso podcast, eu queria te convidar para deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Primeiro que a gente tem que tirar... Eu muito feliz em falar sobre comunicação, né? Antes de tudo, eu gosto muito. Poderia ficar horas aqui conversando contigo. Também. Mas a gente tem que confiar no nosso negócio. Quando a gente confia no nosso negócio, a gente muitas vezes escuta, eu não vou falar dos meus números porque o meu concorrente tem 10 vezes mais. A tua história pode ser muito mais incrível do que o teu concorrente. Então, olhar com carinho para essa história para contar, né? Entender que a comunicação, ela pode auxiliar. A gente quer vender mais, a gente quer ter números, mas não é sobre isso, né? Como você é vista, como as pessoas se referem a você. Então, eu deixo esse conselho de olhar, né, com mais carinho e com mais estratégia para a comunicação, estar disposto a. A gente sabe que às vezes é difícil ter que acordar às 7 horas da manhã para dar uma entrevista de última hora, né, mas é ser visto, né, é mostrar aquilo que te impulsiona, que te faz acordar todos os dias para trabalhar. Então, a comunicação talvez
a única ferramenta que faz com que as pessoas vejam isso, né? Colocar luz sobre o teu esforço como empresário, né? Sobre os teus sonhos, sobre os teus propósitos como empresa. Então, o meu conselho é quebrar esse medo que alguns ainda têm, né? Porque a gente pode, sem dúvida, conquistar resultados, né, muito positivos e gratificantes para as marcas e para os empresários. Perfeito, muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto trazendo mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIT.